O programa Mestre Pará Notícias de hoje tem a honra de receber o Coronel Daniel, comandante-geral da Polícia Militar. Coronel, diante de todas essas manifestações, diante desse cenário de greve, já que já chegou ao nosso conhecimento que as reivindicações por parte do grupo que está à frente aí deste movimento, as reivindicações já foram atendidas. Por que ainda continua essas manifestações? Essa pergunta, Silvinho, eu teria me feito desde o momento em que o governador me autorizou a anunciar para a tropa, e assim o fiz, reunindo toda a tropa no pátio do Comando-Geral, das reivindicações dos avanços, das gratificações que foram dadas aos praças, né, com o 100% do risco de vida, que era um dos anseios da tropa, e estendendo aí a gratificação do auxílio fardamento às demais postos e graduações de praças, que antes compreendia apenas a cabos de soldados. Com isso, eles vão ter, este ano, os praças, 14%, mais de 14% de reajuste. Os oficiais terão 11%. Né? Então, essa é uma pergunta que nós temos nos feito, e estamos aguardando o posicionamento, na realidade, deste movimento para, enfim, entender por que eles permanecem nesta situação, causando esse transtorno à sociedade. Eu entendo que o objetivo das reivindicações foram atendidas pelo governo, que, sensibilizado por uma solicitação nossa, do comando, atendeu. Então, isso demonstra aí todo um carinho que o governador tem com a tropa. É bom salientar, o governador tem dito para a gente, por várias ocasiões, que ele jamais vai comprometer a gestão desse Estado, impedindo o Estado de avançar no sentido de seu investimento, no sentido de concurso público, ferindo a lei de responsabilidade. Então, ele realmente atingiu o limite da lei de responsabilidade para atender esse anseio da tropa, e entre ser simpático e responsável, ele tem dito que ele fica com a segunda opção. Perfeito. Coronel Daniel, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que o Pará paga o 7º melhor salário inicial da PM dentre as 27 unidades federais. Dentro desses dados que nós temos aqui, por que ainda persistem em reclamar se nós temos o 7º melhor salário dentre as 27 federações? Isso reflete, na realidade, o grande avanço na questão da valorização salarial que toda a corporação teve, oficiais e praças. Nos últimos 9 anos, a inflação no nosso país foi em torno de 60%. Os praças tiveram um ganho na remuneração total, eu não estou falando do soldo, eu estou falando da remuneração total, na ordem de 246%. Reparem que foi muito acima da inflação. A inflação foi 60%, a remuneração cresceu 246%. O soldo, se a gente for levar em consideração o soldo, que é exatamente o salário básico do soldado e do coronel, num comparativo nesse período, o soldo do soldado teve um aumento na ordem de 395%, quase 396%. E o oficial, neste mesmo período, teve 160%. 395,89%, para ser mais exato. Exatamente, né? E, enfim, isso demonstra a agressividade da política do governo no sentido de valorizar a carreira com salário mais digno. Eu te digo, o 7º lugar é um lugar honroso para a gente? Realmente, a colocação para a gente é o que menos interessa. Interessa para a gente o valor da remuneração. O salário que nós ganhamos ainda não é justo. Ainda não é justo, por risco da atividade e o estresse que a atividade exige. Não é justo, e o governador sabe disso. Ele quer pagar mais, mas ele paga o limite que o Estado pode pagar. Eu acho que é essa responsabilidade, é essa compreensão que nós temos que ter neste momento, de que avançamos e muito, ainda temos muito a avançar, mas é inegável que a valorização, a política de valorização desprendida pelo atual governo, ela foi muito forte nesse sentido e continua sendo forte. E o que está sendo feito agora é tão somente reequilibrar o salário dos oficiais, que sofreu uma série de distorção em relação ao salário do praça, não em relação à questão da inflação, porque tanto oficiais quanto praça, neste período, tiveram ganho, já como eu disse, a inflação foi de 60%.
Só para complemento de informação, neste ano, somado ao aumento de quase 9% e gratificação do risco de vida em 100%, o aumento efetivo dos praças deve ser superior aos 11% dos oficiais. Assim, as correções feitas reequilibram as bases de remuneração entre as categorias, o que deve favorecer a união de praças e oficiais, em vez de criar um cisma entre eles, como querem os abutres de caos, né? Podemos dizer assim, uma oposição. O senhor acredita que nós temos aí dedo político entre os manifestantes? O que eu posso te afirmar, Silvinho, é que desde o momento inicial desse movimento, percebia-se que nunca tinha realmente o fundo de melhorias salariais. Acho sim que o interesse era provocar uma instabilidade no sistema, era levar pânico para a sociedade. Desgastar o governo? Sim, desgastar o governo e o pior, afetar uma instituição de 195 anos de existência que sempre serviu essa sociedade. A nossa briosa. Exatamente essa farda que a gente ostenta ela com tanto orgulho. E graças a Deus, a grande maioria esmagadora dos policiais militares permanecem leal e fiel ao compromisso de bem servir a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar forte. Este objetivo gerou um ruído, mas não vai afetar a estabilidade da instituição, muito menos o serviço que nós prestamos à sociedade, que é a nossa razão de existir. Coronel Daniel, muito obrigado e eu gostaria de dar suas considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer aos policiais militares, oficiais e praças, que permanecem unidos, que permanecem compromissados com o juramento de bem desempenhar o nosso papel, da consciência de que é a nossa ação lá na rua que depende da segurança de cada cidadão e até mesmo dos nossos familiares. Eu acho que este é o ponto forte, eu acho que é isto realmente que nos mantém unidos. São policiais militares que não aderiram a este movimento que busca, sobretudo e principalmente, provocar uma instabilidade, uma segurança interna e um clima de desunião que nunca existiu dentro da Polícia Militar do Pará. Falei com o Coronel Daniel, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Pará, com exclusividade para o Mexe Pará Notícias.